Olá a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política. Meu nome é Alain Rogério Gomes. Nós estamos aqui para dar sequência à nossa playlist sobre o batismo, né? Você que está acompanhando, ou você que chegou agora, né? Nós vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre o primeiro vídeo sobre o batismo cristão, né? E eu achei por bem, rezando, né? Achei por bem que a gente falasse primeiro do pecado original, tá bom? Porque o nosso batismo cristão tem a ver, sobretudo, com o pecado original, né? Lógico, também com os nossos pecados pessoais, né? Nossos pecados atuais, que a igreja chama, mas sobretudo com o pecado original, que é aquele pecado de Adão, né? Relatado sobretudo ali no Gênesis, no capítulo 3 do Gênesis, né? No comecinho do primeiro livro da Bíblia, né? Nós não vamos fazer um estudo aqui desse capítulo, tá, gente? Do pecado original. Mas nós vamos falar sobre o pecado original, algumas passagens no Catecismo da Igreja Católica, na Bíblia, e em Santo Agostinho, né? Estou fazendo esse vídeo na semana que a gente celebrou Santo Agostinho, né? Santa Mônica, mãe dele, e hoje, no dia desse vídeo, é o dia do martírio, a memória do martírio de São João Batista, né? Então nós já vimos o batismo de João Batista, já vimos o batismo dos judeus, dos prosélitos, né? Já vimos alguns costumes semelhantes ao nosso batismo em outras religiões, né? Então hoje, iniciando o primeiro vídeo sobre o batismo cristão, nós vamos conversar sobre o que a igreja entende por pecado original, né? Que os santos padres, o que o próprio Paulo entende, né? Pegando na Sagrada Escritura, depois vocês peguem aí, sempre eu deixo, né? Não todas as passagens, mas eu deixo descrito aí na descrição do vídeo algumas passagens, né, as mais importantes que eu cito nos vídeos. Então, eu não vou pegar porque eu já transcrevi aqui. Gênesis 8, 21, fala assim, ó, são passagens que se referem, né, fazem alusão ao pecado original, né? Lembrando que, gente, não é no Antigo Testamento, mas a noção de pecado original ela é esclarecida, né? Ela chega à sua compreensão total com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mistério da iniquidade, ele só se revela totalmente, né? O mistério da iniquidade, que é o mistério do pecado, ele só se revela totalmente com o mistério da salvação que acontece na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Então é pela paixão, morte, ressurreição e vida de nosso Senhor Jesus Cristo que nós entendemos, né? Que Ele nos faz entender todo o mistério do pecado, né? Mas na Bíblia, já algumas passagens, né, lá do Antigo Testamento, já falam desse mistério, né? Que o homem já nasce com essa tendência para o mal. Por exemplo, Gênesis 8, 21, que fala assim, ó, sem dúvida, o coração do homem se inclina para o mal desde a sua infância. Então, essa inclinação do coração do homem para o mal, né? Para as coisas ruins, desde a sua infância, né? Aqui é uma tradução da Bíblia, a tradução ecumênica da TEB, e da Bíblia conjugada com a Bíblia de Jerusalém, né? Que são traduções respeitadíssimas. Algumas falam desde a sua juventude, né? Mas o termo, ele tem esse leque, né? Então, desde a sua pequenez, desde a sua mais tenra idade, o coração do homem se inclina para o mal. E a gente experimenta isso na nossa própria vida, né, gente? Não precisa nem explicar muito. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 4, fala assim, quem fará sair o puro do impuro? Aí ele mesmo responde, ninguém, né? Aqui Jó reconhece, né, ali na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, os estudiosos colocam que Jó já reconhece a impureza inerente ao homem, né? Que todo homem nasce com essa
impureza, todo homem nasce impuro, né? Quem fará sair o puro do impuro? Nós somos impuros, né? Ninguém. Né? Isso, lógico, que a gente vai entender que isso, ninguém, entre aspas, né? Até então, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que tira o pecado, como eu encerrei no vídeo anterior, quando falando do batismo de Jesus por João Batista no Evangelho de João, eu praticamente encerrei falando isso, né? Que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Mas qual pecado? O pecado, todos os pecados, né? Mas sobretudo, como eu coloquei lá na nota de rodapé da Bíblia de Aparecida, que cita o Catecismo da Igreja Católica, sobretudo o pecado das origens, né? O pecado original, herdado lá de Adão e Eva, né? O Salmo 51 ou 50, em algumas traduções, no versículo 7, vai falar assim: eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Então eu já nasci na iniquidade, né? Minha mãe me concebeu no pecado, né? Na concepção eu já fui concebido em pecado, né? Então pecado na concepção. Olha só, né? Aqui é bem claro, né? E depois o próprio Salmo 51 ou 50, né, no versículo 9, vai falar desse remédio, né? Fala assim: purifica meu pecado com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então esse lavar, esse purificar, já é um prenúncio, né, do batismo cristão. Já é um anúncio de que haveria um banho, né, um lavamento, uma purificação daquele pecado, né, que eu fui concebido. Perceba que é o versículo 7, tem o versículo 8, e já no versículo 9 já tem esse prenúncio do batismo. Eu já me referi a esse versículo 9 do Salmo 51 ou 50, num dos vídeos meus que eu falei sobre o batismo, né? Não me recordo, eu acho que foi o primeiro vídeo. Então, a doutrina, né? A doutrina do pecado original, ela será explicitada por São Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, né? Especificamente, principalmente, né, nos versículos de 12 a 21, como eu falei, em correlação, sempre em correlação, junto ali, com a revelação da redenção, né? Do resgate, da salvação em Jesus Cristo, né? Porque, como eu disse, é só Cristo que nos revela todo o mistério da iniquidade quando ele nos revela o mistério da salvação, né? Não tem como a gente dissociar, não tem como a gente entender o mistério do pecado, o pecado original de Adão, se a gente não entender a salvação desse novo Adão, né? Que a gente vai falar mais para frente. Então, qual foi o pecado, o primeiro pecado, né? Quando a gente fala original, é porque lá foi o primeiro pecado de Adão e Eva, né? O livro de sabedoria lá do Antigo Testamento, né? Alguns falam sabedoria de Salomão, no capítulo 2, no versículo 24, vai dizer assim, ó: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Olha só, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, através dos homens, né? Através de Adão e Eva. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, quem experimenta essa morte? Aqueles que pertencem ao diabo. Então, ele está se referindo a qual morte? Então, todos, né? Todos pertencem ao diabo porque todos morrem? Não. Em primeiro lugar, a Bíblia de Jerusalém coloca isso na nota, né? A morte a que o diabo faz entrar no mundo, né, é a morte espiritual. Então não se refere, né, no primeiro sentido, à morte física, mas à morte espiritual, né, a morte da alma, depois a igreja vai explicitar, né? Com sua consequência, a morte física. Então, a morte espiritual, vamos dizer assim, é uma antessala, a morte física, né, é uma antessala para a morte espiritual, né? Ela é como que um carimbo ali, né, da morte espiritual. Então vamos ver alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica, né? O Catecismo da Igreja Católica fala que
foi tentado pelo diabo, né? O que conta lá o Gênesis 3, né? Não é novidade, não é algo novo que o catecismo está falando. Mas interpretando o catecismo, tem muitas outras passagens, né, gente? Eu peguei o catecismo, algumas partes do catecismo, mas se você pegar o seu catecismo lá da igreja, você vai ver que a partir do número 396 começa a falar do pecado original, desculpa. Só que aí tem várias páginas, ó, tem bastante coisa, né, sobre o pecado original. Vai até ali o número 420, falando sobre o pecado original. Então eu não peguei tudo porque não tem nem condições, né? Mas está aqui, ó, Doutrina do Pecado Original, Catecismo da Igreja Católica. Não tirei tudo dali, lógico, tirei de outras fontes e também de Santo Agostinho, da coleção patrística da Paulus, né, que depois eu vou falar. Mas o essencial está aqui. Só pegar o seu Catecismo da Igreja Católica e dar uma lida a partir do número 396, tá? Mas, aqui para a gente entender, é assim, o homem desobedeceu. Qual que foi o primeiro pecado, né? Não foi comer uma maçã, não foi uma relação sexual, não foi nada disso, né? O primeiro pecado foi uma desobediência, né? Foi uma desobediência, uma falta de confiança na bondade de Deus. Então Adão e Eva não confiaram na bondade de Deus e desobedeceram a ele, né? Eles preferiram a si próprio, como o diabo tinha feito, né? Qual que é o pecado do anjo decaído, né? Que não é o nosso assunto aqui, mas só para a gente pôr, né? Para a gente entender. Então o pecado, o diabo teve inveja, né, de Deus, quis ficar no lugar de Deus, preferiu-se a si próprio ao invés de Deus e decaiu, né? Caiu no pecado, não teve volta. E daí ele vai e tenta o homem a fazer a mesma coisa, e foi o que o homem e a mulher fizeram, né? Então o homem estava constituído num estado de santidade e de justiça, a igreja vai falar, né? Ele vivia no paraíso, né? Ele estava no estado de santidade e justiça, né? Ele estava destinado, Adão e Eva estavam destinados a serem divinizados por Deus na glória. Olha que bonito. Só que pela sedução do diabo, do mal, né, ele quis ser como Deus, mas sem Deus. Em vez de Deus e não segundo Deus. Então ele quis ser divinizado não segundo Deus, da forma que Jesus Cristo vem ensinar, que Jesus Cristo trouxe para nós, né, através do batismo, que a gente vai ver depois. Mas ele quis ser Deus de uma forma sem Deus, né, ao invés de Deus. Beleza. Então, esse primeiro pecado de desobediência, de falta de confiança, né, ele não afetou somente a Adão, mas todos nós, né, estamos implicados nesse primeiro pecado de Adão e Eva. É São Paulo que afirma, né? Em Romanos 5,19, Paulo fala assim, ó, quando ele está falando justamente do pecado original. Pela desobediência de um só homem, muitos, ele quer dizer a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. E lá no versículo 12 ele fala, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, né, aquela morte que a gente falou, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. E aqui já é a morte física, tá vendo? Ele coloca as duas mortes, né? A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo Paulo, né, opõe a universalidade da salvação em Cristo. Né? O que ele vai dizer? Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só, Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Lá no versículo 18 desse mesmo capítulo 5. Né? Então aí, ó, o pecado de um só trouxe a condenação. O ato de justiça, quer dizer, a crucifixão e morte de Cristo, né? A vida, a crucifixão e morte de Cristo. Um ato de justiça de um único homem, que é Deus feito homem, Jesus Cristo, traz a todos a justificação, né? De forma objetiva. A gente vai ver que de forma subjetiva eu tenho que aceitar essa justificação, essa graça, né? Não é assim imposta, mas é algo que depende da minha liberdade, do meu querer, né? Um outro ponto, nós nascemos
infectados pelo pecado original, que é a morte da alma, vai dizer o catecismo, né? Depois de São Paulo, a igreja sempre, né, lá com os primeiros pais da igreja, a igreja sempre ensinou isso, né? A ligação do pecado de Adão com o fato dele ter nos transmitido e de nós sermos infectados por esse pecado, que é a morte da alma, né? Então nós já nascemos, desculpa a expressão forte, não é o catecismo que diz, mas é uma reflexão minha, né? Nós já nascemos mortos, vamos dizer assim, né? Nós nascemos com essa morte da alma já impressa em nós, segundo Paulo, né? Então nós precisamos desse resgate, né? Nós fomos concebidos no pecado, lembra de lado do Salmo 50, 51, versículo 7, né? Então, a partir dessa certeza de fé, de que nós já nascemos infectados com a morte da alma, a igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Então veja aí, a doutrina católica é essa. Como nós já nascemos com esse pecado original transmitido lá de Adão e Eva, né? Como diz São Paulo, a morte entrou no mundo pelo pecado original lá dos primeiros pais, né? Então, a igreja confere o batismo mesmo às crianças, porque elas já nascem com esse pecado, né? Nós vamos ver depois que existem hereges, né? Pessoas que negam isso. Houve no passado, existe até hoje, né? Infelizmente. Negam esse pecado original, né? Que a gente nasce com esse pecado, eles negam. Agora, como é que o pecado de Adão se tornou o pecado dos seus descendentes, né? Segundo a doutrina da igreja, né, dos santos padres, dos primeiros cristãos, do próprio Paulo aqui, o que acontece? Nós nascemos no estado de justificação, aliás, o homem foi criado, né, Adão e Eva, aqui como eu digo, o homem, eles foram criados num estado de justiça e santidade, como a gente viu, originais, né? Então, quando eles pecam, né, e como todos os homens são como que um só homem, né? Na natureza ali de Adão e Eva está implicado toda a natureza humana, né? Em virtude da unidade do gênero humano, como diz o catecismo, todos os homens estão implicados ali, estão dentro ali de Adão, do pecado de Adão, né? Então todos os homens também estão implicados na justificação de Cristo, né? Adão simboliza toda a humanidade, né? Simboliza e representa toda a humanidade, tanto na condenação quanto na salvação de Cristo, né? Então, ele tinha recebido essa santidade e justiça não só para si, mas para a natureza humana, para todos, né? Então, consentindo naquela tentação, os nossos primeiros pais cometeram um pecado pessoal, é verdade. Mas esse pecado, por causa dessa unidade do gênero humano, afeta toda a natureza humana e vai ser transmitido. E eles vão transmitir isso num estado decaído, né? Então eles contraem esse estado de decaído, né, com o pecado deles. O Gênesis usa a imagem da expulsão do paraíso, né? Então eles adquirem esse estado decaído, né? E eles, ao gerar filhos, eles vão transmitir, eles vão propagar, né, esse pecado original, ok? Então, o pecado original, o pecado dos primeiros pais, foi propagado, transmitido a todos. Então, todos nascem, todos os filhos de Adão. E quem são os filhos de todos os seres humanos, né? Então, é um pecado transmitido por propagação, né? Eles transmitem a nós nascemos, nós fomos concebidos numa natureza humana privada daquela santidade e daquela justiça que eu falei. Nós já nascemos privados dessa santidade e dessa justiça. Ninguém nasce santo e justo. Olha que interessante, gente. Isso é doutrina católica, né? Isso é doutrina bíblica, né? Lembra o Salmo 50. Então, quando alguém vem falar para você o contrário, não, a criança é pura, a criança já nasce, a criança não tem pecado. De fato, ela não tem pecado pessoal, de liberdade, de opção e tal. Mas ela tem pecado, sim. Ela tem pecado original, porque nós nascemos com essa natureza privada dessa santidade, dessa justiça. Nós não nascemos santos. E essa privação é o pecado original, né?
É por isso que o pecado original, ele é chamado assim, de pecado por analogia, né? Ele é um pecado contraído e não cometido, vai dizer o Catecismo da Igreja, o Magistério, né? Então, eu não cometi esse pecado, eu contraí. Né? Na minha concepção, eu contraio esse pecado, me foi transmitido, né? Eu não queria, até porque eu não tinha querer, não tinha liberdade, mas eu contraí esse pecado. Então, esse pecado, a gente chama de pecado, mas não é algo como, não é a criança que cometeu. Aí é que está o erro, né? De muitos que negam isso. Mas a criança contraiu, né? Através dos seus pais, né? Que remete lá, se a gente for indo para trás, lógico, vai chegar em Adão e Eva, nos nossos primeiros pais, né? Então ele é um estado e não um ato. Não foi eu que fiz algo, mas eu nasço, né? Eu sou concebido num estado de natureza privada de santidade e de justiça. Acho que deu para entender, né? Então nós já nascemos com essa natureza corrompida e inclinada ao mal, como o testemunho escriturístico que a gente leu, né? Aqui eu não vou prolongar muito, né? Mas o que é essa inclinação ao mal? A igreja chama, aliás, o apóstolo Paulo chama, e depois a tradição e o magistério da igreja continua, né? Na mesma linha de Paulo, chama de concupiscência, essa concupiscência, essa inclinação para o mal, né? A natureza humana não se encontra totalmente corrompida, que é um outro dado, né? Como eu falei, a gente é concebido, a gente nasce com esse pecado original, só que a nossa natureza, ela não fica totalmente corrompida, né? Então não existe aquilo de que a natureza é má, o ser humano é mau. Não. Isso também já é um certo dualismo, né? Do bem e do mal. Uns nascem maus, outros nascem bons, nada disso. Nós nascemos com a natureza privada de santidade e de justiça, mas a nossa natureza humana não é totalmente privada, né? Totalmente corrompida. Então a nossa natureza, ela nasce ferida, vai dizer o magistério, né? Nas próprias forças naturais dela. A gente nasce sujeito à ignorância, né? Ao sofrimento e ao império da morte. Então ignorância, morte, sofrimento, né? Tudo isso consequência do pecado original. E nós nascemos inclinados ao mal, ao pecado, né? Como a gente leu lá nas passagens bíblicas. A nossa natureza tem essa inclinação, essa concupiscência. Então, gente, aqui a gente entra no batismo, né? O que é o batismo? O batismo apaga esse pecado original, né? Mas não as suas consequências. Então, qual que é a primeira função, vamos dizer assim, né? A primeira função, né? O primeiro objetivo do batismo cristão, e aqui eu falo de batismo cristão, até agora nós não falamos, né? O batismo de João Batista não tinha esse objetivo, o batismo de Jesus no Rio Jordão, por São João Batista, não tinha nada a ver com isso, porque Jesus não tinha pecado original, isso é objeto de outro vídeo, né, de outro assunto, porque Jesus e Maria também, ela é Imaculada Conceição, porque ela não podia ter o pecado original, senão ela teria transmitido para Jesus, né? Seria um absurdo isso, né? E Jesus nasce sem pecado original, lógico, ele é Deus, né? Ele é sem pecado, como a gente viu no vídeo anterior. E Maria também foi preservada, mas isso é assunto para um outro momento, né? Então, o batismo, ele apaga, né, esse pecado original. O pecado em si, ele apaga, né? Ao nos conferir a vida da graça, né, através de Jesus Cristo. Mas as consequências do pecado original para a nossa natureza que foi enfraquecida, quais são as consequências? O sofrimento, como eu disse, né? Os reveses da vida, a ignorância, as próprias forças naturais, né, que ficam debilitadas, a morte física, né? Tudo isso, a própria concupiscência, inclinação para o mal, tudo isso continua, mesmo depois de batizado. O bebê, o adulto, não importa a idade que é batizado, nós vamos continuar com isso.
Porque isso é consequência, isso não é um pecado, né? Isso é consequência do pecado, né? E por que continua? Para nos convidar ao combate espiritual. Isso também a gente acha lá em Romanos, né? Não quer dizer que está ali, você batizou, acabou, né? Nunca mais vai ter tentação, nunca mais vai ter inclinação, nunca mais vai precisar lutar. Isso não existe. Isso não é a doutrina da igreja, né? Isso não é a verdade. Beleza, gente? Agora vamos entrar. Eu queria partilhar com vocês alguma coisa aqui. Eu separei bastante coisa, mas não vai dar para falar tudo. Algumas coisas de Santo Agostinho, né? Quem mais falou sobre a graça, sobre o pecado original? Foi Santo Agostinho, né? Que é bispo, foi bispo, né? De Hipona e doutor da igreja, lá no final do século IV, isso, e no início ali do primeiro terço ali do século V, né? Morreu no ano 430. Então, na sua obra sobre a graça, principalmente, né? Mas em outras obras também sobre o pecado original, principalmente, ele vai colocar bastante a doutrina de Pelágio, né? Pelágio foi um herege lá da época de Santo Agostinho, que negava essa transmissão do pecado original, né? Segundo Pelágio, né, esse herege, e também um discípulo dele que chamava Celestio, eles falavam assim que Adão foi a única vítima do seu próprio pecado, né? O qual não atingiu o gênero humano. Então ele falava totalmente contrário à doutrina católica, né? E já lá naquela época Santo Agostinho combateu essas heresias, né? Então, só que eles não negavam o Pelágio e depois os discípulos dele, principalmente Celestio, né? Eles não negavam que as crianças tinham que ser batizadas. Elas podiam ser batizadas, mas não para a remissão do pecado original. Para eles, as crianças nasciam sem pecado nenhum, nem o original, né? Então, nem aquele herdado de Adão e Eva, né? Aquela privação da justiça e santidade originais, né? Então, eles diziam sim que deviam ser batizados, mas não para a remissão dos pecados. E aí, Santo Agostinho e a igreja vai combater isso, lógico, né? Quais são os pontos básicos da doutrina da heresia de Pelágio, né? Ele fala assim, primeiro acerca da mortalidade de Adão. Ele fala assim que quando Paulo diz em Romanos 5,12 que pelo pecado entrou a morte no mundo, de onde se conclui que se não tivesse pecado, Adão não morreria. Paulo se refere aí, ele entendia errado essa passagem, né? Ele fala, bom, se Adão não tivesse pecado, ele não morreria, né? Aí ele vai dizer, então é uma consequência lógica. Pelo pecado entrou a morte no mundo, né? Se não tivesse pecado, Adão não morreria. Mas, como eu disse, Paulo se refere aí principalmente à morte espiritual, né? Pelo pecado entrou a morte no mundo. Que morte? A morte espiritual, né? E depois, mais para frente, isso no versículo 12 do capítulo 5. No versículo 21, ele vai opor essa morte, esse tipo de morte, à vida eterna. Então ele põe a morte espiritual, a morte eterna, vamos dizer assim, a vida eterna, que vem com a graça e a justificação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele se refere, né, à morte física, mas porém como uma antessala da morte eterna. Então a morte física é uma antessala, né? É como um viver antes já essa morte eterna, né? Olha que gravidade. Que morte eterna? Daquele que morre no pecado, lógico. Se a pessoa morre no pecado até o fim e não se converte, não muda, ela terá a morte eterna, né? Por opção. O segundo refere-se à salvação das crianças mortas sem o batismo, que Celestio e Pelágio não entendiam, né? Então, a igreja fala que tem que confiar essas crianças que morrem sem o batismo à misericórdia de Deus. Porque o Pelágio e o Celestio falavam, bom, já que as crianças nascem com pecado, então, e
E aqui pecado, eles faziam confusão, eles misturavam o pecado original com outro tipo de pecado, né? Como se as crianças pudessem cometer outros tipos de pecados. Então eles falavam, então todas as crianças serão condenadas, os bebês serão condenados, as crianças que não foram batizados, né? Aí a igreja vai falar que não é bem assim, a gente não pode afirmar isso. Que a misericórdia de Deus que quer que todos os homens se salvem, Paulo fala lá para Timóteo, né? Na primeira carta a Timóteo, e a ternura de Jesus, quando Jesus abençoa os bebês de colo, as crianças, né? Nos fazem pensar que existe um caminho conhecido só de Deus para a salvação dessas crianças mortas sem o batismo, né? Essas crianças morrem sem ser batizadas, mas existe um caminho que só Deus conhece. Isso como que a gente deduz? Pela misericórdia de Deus, que quer que todos se salvem. E aqui quando fala todos, inclui as crianças e os bebês, lógico, né, gente? Em filosofia a gente aprende que tudo é tudo. Nada é nada, alguma coisa é alguma coisa. Então todos são todos. Não se exclui ninguém, né? Nem mesmo as crianças. Então, algumas frases de Pelágio, né, que eu achei interessantes, que muitos pregadores, né, muitos hereges dos nossos dias ainda falam, né? Ele fala assim, que todo bem e todo mal, que nos tornam dignos de louvor ou de reprovação, não nascem conosco, mas são praticados por nós. Pelágio falando, né? Então, são ação da nossa vontade, né? Somos procriados tanto sem virtude como sem vício. Então ele nega totalmente, né, esse pecado original que Paulo fala e que a igreja prega, né, com a luz do Espírito Santo, do magistério da igreja. Então, de que forma então que Pelágio entendia que o pecado de Adão prejudicou, né, a todos, a toda a humanidade? Ele falava, o pecado de Adão prejudicou sim, mas não por descendência, né? Não foi transmitido por descendência na concepção, não. Pelágio falava que foi por exemplo, né? Foi imitando o primeiro pecador, Adão, né? Que todos os homens, imitando Adão e Eva, que todos os homens se tornam pecadores, né? Só que assim, já existe um erro de base aí. Adão e Eva são exemplo, né? Então eles não transmitem, eles somente são exemplos que os homens adultos vão seguir esse mau exemplo. Só que assim, a gente sabe que o primeiro pecado e todo pecado é uma desobediência e uma falta de confiança na bondade de Deus. Em qualquer pecado que depois o homem cometa, né, vai ser sempre uma desobediência, uma falta de confiança, né? Então não como que Adão e Eva é meu exemplo de um pecado, por exemplo, um crime, um assassinato? Adão e Eva não cometeram assassinato, Adão e Eva não se drogaram, Adão e Eva não existiam, não abortaram, por exemplo, Adão e Eva não se divorciaram, não se separaram, não adulteraram, né? Então é assim, de que forma eles são exemplo, mau exemplo para nós? Então, o problema de Adão e Eva foi o pecado original, né? Desobediência, falta de confiança, que marca todo o pecado que depois o homem vai cometer. Mas eles não são exemplo para nós de todo e qualquer pecado, né? Então, isso é um erro. De que então que a Igreja Católica condena Pelágio, Celeste e os outros demais discípulos de Pelágio? Condena justamente por isso, né? Porque eles confessavam que as crianças não batizadas, eles não queriam confessar, eles não queriam confessar que as crianças não batizadas estavam contaminadas por essa condenação do primeiro homem, né? E contraíam o pecado original, necessitando por isso de regeneração. Então eles negavam isso, que as crianças nasciam com o pecado original, né? Isso, um dos maiores defensores, né, ou talvez o maior defensor do batismo infantil, do batismo das crianças, é Agostinho, é Santo Agostinho, né? Porque ele fala muito disso, né? Ele é o maior explanador desse pecado original, ele é o maior intérprete aí de Romanos 5, 12 a 21, né?
Então, qual que é o maior problema? E aqui Agostinho vai falar assim, qual que é o verdadeiro problema de se negar o pecado original nas crianças? Onde que está o problema? Qual que é o problema de se negar isso, né? Não tem nenhum problema. Todo mundo fala que as crianças nascem sem pecado, sem nenhum tipo de pecado. Tem um problema, né? E assim a gente vai indo, a gente vai aceitando as pessoas afirmar isso, os hereges afirmarem isso, mas aí Santo Agostinho tem uma frase lapidar. Ele fala assim, ó, Pelágio afirma que não se pode pensar que a natureza humana é corrompida, de algum modo, nas crianças por razão da descendência. Então isso é Pelágio. Assim, continua Santo Agostinho, atribuindo à natureza a salvação, nega o Salvador. Então, quando eu atribuo à natureza, se eu afirmo que a natureza não precisa de Salvador, a natureza humana, Adão e Eva não precisaram, o pecado deles não é transmitido. Então, se eu afirmo que a criança já nasce pura, sem nenhum pecado, nem o original, o que acontece? Eu estou atribuindo a natureza da criança à salvação. Então, a criança não precisa de salvação, o bebê não precisa. Então, nega o Salvador. Porque assim, o Salvador veio para salvar todo o homem e ao mesmo tempo, todos os homens. E todo homem é todo homem. É o homem bebê, é o homem concebido. É o homem criança, é o homem adolescente, é o homem adulto. Depois a gente vai ver isso, se Deus quiser, num vídeo falando do batismo infantil nos Santos Padres, tá? Beleza, gente? E aqui, para encerrar, então, o Santo Agostinho vai fazer uma explanação belíssima sobre a verdadeira fé, né? A verdadeira fé do magistério da igreja de todos os tempos, né? Ele fala assim que a verdadeira fé, e aí que inclui a confissão no pecado original e a confissão da redenção em Jesus Cristo da natureza humana de todo homem, né? Não negando o Salvador, não atribuindo à natureza a salvação. Porque, gente, só para fazer um parênteses aqui, qual que era o problema também de Pelágio, de Celestio e dos demais discípulos, dos pelagianos, né? Eles atribuíam a salvação à natureza, então não precisava de Deus, não precisava da graça, né? Eles diminuíam a graça de Deus. Eles falavam que o homem podia salvar-se por si próprio, né? Então não precisaria de salvação. A natureza humana é autônoma, né? Eles resgatam lá os filósofos gregos e vão falar, não, o homem tem autonomia, tem liberdade, ele pode salvar-se, né? Ele pode redimir-se sozinho. É um pouco a doutrina de Allan Kardec também, né? Do Espiritismo, né? Essa autopurificação, né? O homem é autônomo, o homem está acima da carne seca, só que não, a gente sabe que não, né? A gente precisa de Salvador, né? Todos precisam, inclusive um bebê concebido. Então, Agostinho vai lá no âmago da questão da salvação, né? Todos precisam, todos são todos, né? Quando Paulo fala que todos são todos, né? Inclusive Maria, né? Inclusive Nossa Senhora, ela também foi salva pelo Salvador. Depois a gente vai entender isso, com a graça de Deus, quando a gente falar sobre a Imaculada Conceição, Maria concebida sem pecado. Então, Santo Agostinho vai falar assim, que a fé consiste propriamente na relação de dois homens. A fé é isso, é a relação de dois homens, né? Pelo primeiro, nós fomos feitos escravos do pecado. Qual que é o primeiro? Adão. E pelo segundo, o novo Adão, Cristo, somos resgatados do pecado. A que pecado ele se refere? Principalmente o original. Por um, fomos precipitados na morte, por Adão. Pelo outro, somos libertados para a vida. Aquele nos levou à perdição fazendo sua vontade. Então Adão nos levou à perdição fazendo a sua vontade, se colocando no lugar de Deus. E não a daquele que o criou, que é Deus. Este, Jesus, nos salvou fazendo não a sua vontade. Olha que bonito. Mas a vontade daquele que o enviou. E aí ele cita algumas passagens. Isso é extraordinário, né?
Então Jesus Cristo é que nos salva, né? Aí ele vai falar mais para frente, aí ele faz continua na sua teologia da salvação, na sua soteriologia, né? Que é o estudo da salvação, dos resgates de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, é na encarnação, morte e ressurreição de Cristo, né, que nós temos essa salvação, inclusive os justos lá do Antigo Testamento que foram salvos, né? Inclusive Maria, que eu falei, a mãe de Jesus, os justos lá do Antigo Testamento, eles só são salvos mediante a graça alcançada no mistério pascal, na vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro mediador, vai falar aqui Santo Agostinho, e vai falar, primeiro lá vai falar São Paulo, né? Não existe outro mediador em 1 Timóteo 2,5. Ele é o único, né, mediador entre Deus e os homens. Então, e depois ele vai continuar, né, gente? Aqui eu estou resumindo. Então, essa mediação, essa salvação, ela é atualizada em nós pela caridade do Espírito Santo, Romanos 5,5, tá? E aí vai, não dá para falar tudo. Conclusão, ele fala que os que negam o pecado original são os inimigos da graça. Olha que gravíssimo, gente. Então, todos aqueles, né, pregadores, cristãos de diversas denominações, que se dizem cristãos, né, que afirmam que não precisa de batismo, a criança não nasce com pecado e etc., eles são inimigos da graça, porque eles estão negando, eles estão atribuindo a graça à natureza humana. Então a criança já nasceria na graça de Deus, ele não precisaria. Olha que grave, gente, olha que grave. A natureza humana, a criança concebida, ela já nasceria na graça. Então veja, não existe um estado intermediário. Ou eu estou na graça, ou eu não estou na graça. Então não existe um estado intermediário. Então se a criança nasce já sem pecado, sem nenhum pecado, ela já está na graça. Só que essa graça, o que Agostinho está querendo dizer, ela foi alcançada somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa graça é atualizada em nós pelo Espírito Santo através do batismo. Então, enquanto a criança não é batizada, ela não está na graça. E quando eu falo bebê, criança aqui, eu quero dizer adulto também. A pessoa que não é batizada, gente, não tem como estar na graça, porque ela não está no batismo. Ela não recebeu essa graça ainda, né? Essa justificação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é através do batismo. A Bíblia, o Novo Testamento inteiro ensina isso. Então, quem nega isso, quem fala, não, batizado é igual não batizado, né? Igual tem uma parente nossa que fala que participa de uma igreja que fala que não é necessário o batismo, mesmo de adulto, né? Não precisa batismo. É uma igreja da graça, né? É uma igreja assim, todo mundo está na graça. Mas sem batismo, como que eu estou na graça? Não é cristão. Para eu ser cristão, eu preciso ser batizado, né? Então é complicado isso, dissociar, né? Dissociar a fé dos sacramentos, dissociar dissociar a graça dos sacramentos, né? Muito complicado isso, né? Pode cair numa heresia aí. Beleza? Então, terminando aqui, Santo Agostinho fala assim, ó, que não é uma questão acessória, né? Essa coisa de achar que a gente não nasce com o pecado original, não é uma coisa que a gente pode duvidar ou errar e continuar sendo cristão. Olha que grave que ele fala, né? Ele fala assim, ó, este ponto deve ser considerado não como um assunto em que, salvaguardada a fé, pode-se duvidar ou errar, pode-se duvidar, mas um assunto que atinge a própria profissão da fé, pela qual nós somos cristãos. Então é um assunto gravíssimo, é um assunto pela qual nós somos cristãos, pela graça do batismo, né? Pela graça
do batismo, né? Nós nos tornamos cristãos. Complicado isso. Então, sendo assim, muitas comunidades, né, irmãos e irmãs fundamentalistas que negam o batismo às crianças, que negam que nascemos com o pecado original, né? Como eles ficam, né? Será que são cristãos essas pessoas? É uma pergunta que eu vou deixar aí para cada um de nós, né? Então a gente não pode duvidar de certas coisas porque a gente está negando o Salvador. E como que eu sou cristão negando o Salvador? Negando a salvação, a natureza humana. Se eu já nasço com a graça, por que eu preciso? Eu não preciso da graça então, porque eu já nasço. Então, é complicado, eu não preciso de Salvador. Agora, se eu sou cristão, eu me digo cristão, só que eu nego o Salvador lá no... Então é complicado isso, gente. Será que são cristãs essas igrejas? Tem que tomar cuidado. Para que elas estão batizando, então? Para a remissão de qual pecado? Dos pecados atuais? Somente? Dos pecados pessoais? Não é suficiente, né? Então, o pecado original é o primeiro objetivo, a primeira remissão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse pecado em primeiro lugar, o pecado original. Isso precisa ficar claro. Isso é doutrina da igreja, né? Nós não vamos sair aí falando besteira, achando que o batismo, desculpa, é para outras coisas. Não, primeiro é para isso, tá? Então, os pelagianos vão criticar, então vão dizer, aí eles tentam, né? Tentam confundir, se confundem, depois tentam confundir a cabeça dos outros, né? Então eles vão falar, então a natureza, casamento, por exemplo, é pecado, porque os filhos já nascem em pecado? Casar é pecado? É o que eles pregavam, o que eles ensinavam, né? Só que aí Santo Agostinho vai falar que não. Olha que bonito que Santo Agostinho fala, né? O Santo Agostinho fala assim, embora os dois se propaguem, né? A natureza e o pecado, um nasceu de Deus e o outro não. Um nasceu da liberdade de Deus, da vontade de Deus, que é a natureza humana. A natureza humana é boa, nasceu de Deus. Mas o pecado não nasceu de Deus, ele nasceu da liberdade humana e por inveja do diabo. Então veja, são coisas diferentes. A natureza não é condenada por si, né? Ela é corrompida, mas ela não está totalmente corrompida, ela não é o próprio pecado. São coisas diferentes. Então ele fala assim, ambos, a natureza e o pecado, se propagam juntos. Ou seja, a natureza e o pecado da natureza, dos quais a primeira, a natureza, é um bem, e o segundo, o pecado da natureza, é um mal. Aquela, a natureza, se recebe da liberalidade de Deus. Este, o pecado da natureza, provém da condenação da origem. Olha, aquela natureza tem por causa a vontade de Deus sumo. Este, o pecado da natureza, a vontade depravada, tem sua causa, né? Na vontade depravada do primeiro homem. Uma indica a Deus como formador da criatura. A natureza indica a Deus como formador da criatura. O outro pecado da natureza indica a Deus como castigador da desobediência. Então, olha, são coisas diferentes. Finalmente, o mesmo e próprio Cristo, para curar a primeira, a natureza, é autor do homem. Olha que bonito. E para curar o segundo, o pecado da natureza, fez-se homem. Olha que fantástico, gente. Então, o próprio Cristo, para curar a nossa natureza, ele é autor do homem. Ele é criador com Deus Pai, na Trindade, né? Agora, para curar o segundo, para curar o pecado da nossa natureza, ele se fez homem. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então é na qualidade desse novo Adão que Jesus, né, é a imagem na qual Deus restaura a sua criação.
Então, é na qualidade desse novo Adão, desse novo homem, que Jesus começa uma nova criação. Ele é a imagem perfeita. Se Adão e Eva foram as imagens e semelhança de Deus, que fala Gênesis 1:26, né? Imperfeitas de Deus, Cristo é essa imagem perfeita, veio restaurar essa imagem, veio restaurar a criação, veio salvar a humanidade. E nessa humanidade estão incluídos todos os homens, todo o homem em todas as etapas da sua vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um beijo, um abraço a todos, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.